Boa noite, novamente, para quem eu não... Vou colocar o microfone aqui embaixo, para não atrapalhar. Para quem eu ainda não tinha cumprimentado, né? Hoje nós estamos com esse tema, como lidar com filho autista. Eu já digo de imediato para vocês que não existe regra, que cada autista é único. Então, não tem uma norma que eu faça assim, faça isso e está resolvido o seu problema. Isso não existe. Esqueçam. Né? Assim como toda deficiência mental. Mas o que é o autismo? Para quem não conhece, né? Autismo vem de uma palavra do grego autos, que significa de si mesmo. E o nome é realmente ideal, porque a grande característica do autista, o traço realmente forte da síndrome, que chama TEA, transtorno do espectro autista, né? É exatamente essa perda de interação social, quer dizer, essa perda de contato com o mundo exterior. Muitos profissionais, né, falam que o diagnóstico pode ser dado a partir de 18 meses de idade, quer dizer, 1 ano e 6 meses, porém, o aspecto autista pode ser apresentado até 3 anos de idade, com um fator muito interessante, que ele para de falar. E eu não vou falar aqui para vocês como especialista que eu não sou. Eu não sou médica, eu não sou psicóloga de autista. Eu sou mãe de autista. Meu filho está sentado na recepção. Ele tem 43 anos. O Flávio Daniel, ele é autista. Isso. Mas ele, aos 3 anos, aos 2 anos e pouco de idade, simplesmente parou de falar, parou de interagir, parou tudo. E isso há 41 anos atrás era uma questão muito mais agravante, porque os estudos estavam no início. Era uma síndrome que estava começando a ser estudada. E o interessante é que hoje em dia a gente escuta muito em falar em autista. O Messi é autista, o Einstein é autista. Não sei. Opa, parem aí. Vamos parar e pensar. 3/4, quer dizer, 75% dos autistas têm deficiência mental. Tem um déficit mental. Então, falar, meu filho vai ser... Calma. Tem esses 20% que não tem deficiência mental, e dentro desses 20% tem o Asperger, que são realmente um Messi, é um autista com a deficiência mais leve, que tem um grande interesse por aquele esporte, que se torna um gênio naquilo. Nós vamos ter algumas personalidades que têm autismo e são muito divulgadas, mas eles pertencem a uma faixa muito pequena do espectro. Porque hoje em dia não tem uma classificação para falar assim, meu autista é leve, meu autista... Não. Eles têm 3 níveis, só para forma diagnosticar de uma forma mais... É o autista da categoria 1, do nível 1, nível 2 e nível 3. Nível 1 precisa de um suporte grande, ou o nível 3 precisa de um suporte grande. Suporte é o quê? Apoio para viver. Acompanhamento para viver. E tem os do nível 1 ou no nível 2, que esse todo mundo sabe que é o clássico, é o que precisa de suporte a vida inteira, mais um suporte pequeno. E tem aqueles que precisam de um suporte mínimo, que inclusive tem seriados na Netflix que mostram eles morando sozinhos, eles tendo a vida dele, igual aquele doutor, né? Que ele morava sozinho, apesar da dificuldade de relacionar com o outro, ele tinha uma capacidade na área da medicina muito grande, ele é um Asperger. Então, ele também é uma exceção. Preciso de um suporte pequeno.
Mas os 3/4 que têm déficit na área intelectiva vão precisar de suporte uma vida inteira. O interessante é que quanto antes nós descobrirmos que tem um neto, tem um filho, tem um sobrinho dentro do aspecto autista, ele inicia um tratamento. Qual o tratamento? Precisa de um psicólogo, comportamental, terapia comportamental, precisa de um TO para acompanhar as atividades e vai ajudar demais, e um fonoaudiólogo. O meu filho voltou a falar. Com 4 anos de idade, ele retornou a falar. Com as suas dificuldades, é lógico. Porém, hoje ele fala demais, tá, senhora? Mas ele voltou a falar, mas tinha as dificuldades de interação social. Todas. Ele não voltou a falar e tudo está resolvido, não. Ele ficou com psicólogo até 18 anos de idade. Com o TO até não sei quantos anos. E até hoje eu não paro de ensinar coisas para ele. A nossa etapa agora é aprender a fazer compras. Aprender a escolher produtos em supermercado. E olha que ele tem uma vida ativa. Ele vai na academia, de segunda a sábado, porque eles têm um método, e aquele método, eles não podem sair daquela rotina. Então, ele vai de segunda a sábado na academia. Ele frequenta a oficina de adultos do Instituto Helena Antipoff. Ele participa da Musicália, que é o conjunto de música do Instituto. Então, ele tem uma vida ativa, mas tem dependência. Ele não consegue preparar o próprio alimento. Ele precisa de companhia. Ele não consegue pegar um ônibus e ir para outros lugares. Ele não faz uma viagem sozinho. Ele precisa sempre de uma companhia. E isso a gente vai já na questão da aceitação. Que o grande problemática dos autistas é a não aceitação. Ou se protege demais, porque essa muita proteção significa não aceitação, por mais que isso desagrade a gente, os pais. E também achar que não está acontecendo nada, também é uma negação. Então, nós precisamos equilibrar. E isso não é só dentro do autismo. Isso é com qualquer criança que apresenta um déficit dentro das doenças psiquiátricas. Nós temos dificuldade de aceitação. É difícil. Não é fácil. Porém, quando a gente conhece o princípio da reencarnação, as coisas nos ajudam muito. Porque a reencarnação nos explica o motivo pelo qual. Eu não posso falar, fulano é autista, fulano tem uma doença psiquiátrica tal, outra. Eu não consigo falar o porquê que ele veio assim. Eu não tenho uma resposta pronta, mas eu sei, através da reencarnação, que é por excelência um processo renovador, que a reencarnação nos renova, é um mecanismo que propicia constante aperfeiçoamento de toda a nossa organização física, biológica e psicológica, e psíquica. Porque qual é a finalidade da reencarnação, gente? Por que nós estamos aqui? Por que nossos filhos, netos vieram? O que nos faz estar aqui, reencarnado? Deus impõe a reencarnação com o fim de nós chegarmos à perfeição. Moça, mas é justo meu filho vir com essa problemática? Daí eu vou explicar para vocês o seguinte. Se eu venho faltando à vista, como eu falei em perguntas e respostas, é porque eu fiz mau uso ou aquela pessoa fez mau uso da visão. Se eu venho com um problema físico, porque eu fiz mau uso daquele instrumento físico.
Mas se eu vim com um déficit mental e uma dificuldade de inter-relação social, foi porque eu fiz mau uso da capacidade intelectual. Mas que culpa eu tenho nisso? Se foi ele que fez, eu sou apenas mãe. Na hora de empurrar para o erro, eu estava lá do lado dele, não estava? Na hora de incentivar as coisas erradas, o mau uso, eu não estava lá? Mais do que justo que eu esteja aqui para acompanhá-lo na superação. Porque ele passa por um processo de expiação ou de provação. Porque eu já li em livros espíritas que, às vezes, uma síndrome de Down, uma criança com síndrome de Down, era um espírito extremamente evoluído, mas ele veio dessa forma para ajudar a família a se unir. A síndrome, a dificuldade de relacionar, criou nos membros daquela família um círculo de proteção, de ajuda, que fez com que a família ficasse unida em torno de um espírito evoluído. Não estou falando isso para a gente se iludir que os nossos filhos são espíritos evoluídos. Não. Eu estou falando que há a possibilidade de. O que nós sabemos, isso foi perguntado por Kardec, né? Se uma pessoa que tem um déficit mental, que eram chamados de idiotas, né? Tem fundamento, opinião, segundo a qual os cretinos, que era a palavra utilizada na época para designar as pessoas sem inteligência, né? E os idiotas, que eram as pessoas, que era a palavra, a terminologia, hoje é pejorativo, mas na época era o termo utilizado para designar as pessoas que tinham dificuldade de coordenar ideias, né? Se elas teriam alma de natureza inferior. E os espíritos respondem: nenhum. Quer dizer, de natureza inferior? Nenhum. Eles trazem almas humanas, não raro, mais inteligentes que a maioria da população. Que a gente possa supor. Eles são extremamente inteligentes. Tanto que eles fizeram mau uso da capacidade intelectual em outra vida. Então, ele pergunta: qual será o mérito da existência de seres que, como os cretinos e os idiotas, não podendo fazer o bem nem o mal, se acham incapacitados de progredir? E ele coloca: é uma expiação decorrente do abuso que fizeram de certas faculdades. Pode, assim, o corpo de um ser desse, de um idiota, né? É a terminologia que eles usam, né? Ser um homem que tenha sido um gênio na última encarnação, nas últimas encarnações. E tem o Hermínio Miranda, que escreveu Autismo, a leitura espiritual, que ele pega várias teorias sobre autismo e faz uma leitura espiritual dela. É um livro, assim, é só para a gente... Não traz muito sobre o autismo, que na época que ele escreveu ainda estava muito em estudo. Mas é um livro muito bom para a gente ver a concepção espiritual. Ele fala que a gênese do autismo teria de ser buscada nas suas origens mais remotas. Não é um castigo, mas um instrumento de correção e ajuste da consciência ética, fustigado pelo arrependimento ou remorso, desejosa de se pacificar. Então, já são espíritos que passaram já pelo processo de remorso, sabem que fizeram algo errado e querem pacificar a própria consciência. Mas por que eles se fecham no seu mundo? Porque eles têm medo do que vão encontrar. Eles têm consciência do erro. Então, eles têm medo, então eles se fecham. E bloqueiam na hora da reencarnação
a capacidade física de se expressar, de interagir, de fazer parte do mundo. Né? Então, ele coloca espíritos que buscaram na alienação mental, como autismo, isso quem falou foi Bezerra de Menezes, fugir às suas vítimas e apagar as lembranças que os machucam, produzindo um mundo interior agitado. Porém, a esterilização nem sempre o é. Então, o espírito passa para o corpo espiritual as suas necessidades que são impressas no corpo físico. Mas a grande pergunta que foi feita foi como lidar com eles. O que eu posso fazer? De que forma que eu posso auxiliar que ele realmente saia? Chico Xavier, é citado no livro Na Sombra de Abacateiro, que ele fala que é preciso que alguma coisa nos prenda no mundo, porque senão perdemos a vontade de permanecer no corpo. E é isso que o autista sente, ele não sente vontade de permanecer no corpo. E o que vocês acham que a gente pode fazer para que ele realmente deseje ficar no corpo? Qualquer criança, hein, gente? Porque o índice de suicídios em crianças tem aumentado. Crianças de 8 anos estão suicidando. O que os pais, que os avós, que os tios têm que fazer para que elas desejem ficar no corpo? Amar. Amar. Olha, Divaldo fala, o que uma mãe deve fazer com o filho que tem alguma problemática na área da intelectualidade, seja autismo, seja uma psicose, ou qualquer outra, uma síndrome de Down, ou qualquer outra síndrome. O que os pais devem fazer? Conversar com o filho à noite. Ele dormiu? O corpo dormiu, ele não dorme. E chegar ao lado dele e falar, eu te amo, eu te desejo aqui, eu vou te ajudar, eu te quero. Pois é, mas não é fácil não, é difícil. É difícil. Na vida conturbada que a gente vive hoje, eu ainda tenho que mudar toda a minha vida. Pois é, quando a gente é pai, a gente tem que mudar tudo por causa do filho. Nós temos que inverter a situação, é tudo por eles. Eu fazia faculdade, eu achei conveniente, no meu caso, deixar a faculdade, o que eu acho que hoje não convém. Por quê? Porque tanto o pai como a mãe de um autista precisam de descanso, precisam de outras preocupações, precisam de sair, precisam de estar junto o casal. E quando você abre mão de toda a sua vida para ficar com uma pessoa, muitas vezes você põe em risco a sua sanidade, porque você tem pouco contato também com outras pessoas. Eu tive a sorte de já estar na minha família a doutrina espírita. Então, quando eu abrir mão, eu sabia o porquê que eu estava ao lado dele. E eu tinha atividade já em casa espírita, então eu não fiquei só dentro de casa. Porque a gente acaba super protegendo. Mas o amor, você não precisa, não é a quantidade de tempo que você passa com uma criança. O amor é a qualidade do tempo. O amor é o exemplo que você dá para aquela criança. E como tratar ela? Como se trataria qualquer outra criança. Com limite. Ensinando boas maneiras, mas ele entende. Entende. Qualquer criança entende. Eu não posso deixar ele fazer tudo. Ele vive no mundo. Ele vive numa sociedade. Por mais que ele não queira interagir com a sociedade, ele vive numa sociedade. Então ele precisa ter educação, ele precisa ter limite, mas ele precisa
principalmente ter evangelização. O que a casa espírita pode oferecer para uma criança com qualquer deficiência, seja autismo, qualquer síndrome, como eu já falei? Ela pode oferecer a evangelização infantil, mesmo que tenha que colocar 2 ou 3 evangelizadoras na mesma sala. Ela pode oferecer o passe. Ah, mas ele não fica quieto para tomar passe? Vocês não acreditam em passe à distância? Então, por que dar passe à distância? Deixa o menino correr, ele não precisa ficar quieto, não. O médium, naquele momento, vai dar o passe ali nele, mesmo com ele correndo. Mas está focado nele. Vai levar o nome dele para desobsessão constantemente. Por quê? Porque toda doença psiquiátrica tem um componente espiritual. Porque eles têm a antena estragada. Nós, com todas as nossas dificuldades, né, que a vida nos impõe, nós temos dificuldade de manter uma sintonia legal, de ser amoroso, de ser... Pois é, eles têm mais do que a gente, porque a antena deles é defeituosa. Eles captam qualquer coisa. Não permitir que gritem. Ah, mas o meu filho grita. Pois é, mas desde pequeno você deveria ter mostrado para ele, silenciado na hora do grito e falado com ele. Não pode gritar. E nunca perder esperança, nunca esmorecer. E isso a casa espírita pode dar também para os pais. Apoio. Que vai ter momentos que vai ter vontade de desistir. Vai ter momentos que você vai se sentir sem força. Vai ter momentos que você vai para dentro do banheiro chorar sozinho. E você vai ter que sair do banheiro, levantar a cabeça e continuar a vida. Então você precisa de um apoio espiritual também. De alguém que converse com você, que te acolhe. E isso o atendimento fraterno faz. Porque a necessidade não é uma necessidade só da pessoa que tem a doença, é uma necessidade também dos pais, dos tios, dos avós. Por que eu falo isso? Porque a família está envolvida. Os membros da família que recebe alguém com qualquer dificuldade está corresponsável por ele. Não é a primeira vez que estão vindo juntos. Ô, gente, se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer, viu? A família é o encontro para a cura, através do amor. E isso nós temos que ter em meta. Aqueles que estão envolvidos com o autista estão, de certa forma, na posição de medicamento que favorecerão aquele espírito no seu processo de retorno à realidade espiritual. Não tenham vergonha de levar seus filhos nos lugares. Ah, mas ele não sabe usar faca. Não tem problema não, mãe. Qual que é o problema? O que interessa é que o outro pense. Ah, mas ele empurra o outro. Você vai conversando, você vai ensinando e as pessoas. Outra coisa que a gente tem que se conscientizar, que na vida, com o filho, com qualquer problema, nós temos 2 caminhos a percorrer. Nós temos 2 estradas pela frente. Uma é do mimimi. Sabe o que é mimimi? A culpa é do outro. É fulano que não aceita, é a escola que é ruim, a culpa é de Beltrano, a culpa é porque todo mundo tem preconceito, a culpa é porque... Esse é um caminho que a gente não ganha nada com ele, não nos leva a nada. Mas tem o caminho da gente ser o dono da nossa vida, de ser o protagonista. Eu sou o protagonista da minha vida. E assim foi na minha vida, eu sempre fui protagonista. Meu filho já empurrou em aniversário, menino arrumadinho dentro de piscina, eu já passei vergonha,
Já fez de tudo que ele podia fazer. Mas eu corrigi todas as vezes. Eu coloquei de castigo. Senta lá. Senta lá. Agora você vai ficar sentado. Sabe por quê? Porque você fez errado. Eu tomei a minha vida. Eu levo meu filho a todos os lugares. E não me envergonho dele, tenho orgulho dele. Essa senhora conhece ele fala pra caramba. Ele conversa com todo mundo, ele é alegre, ele é feliz. Pô. E ele te cumprimentou. Ele emagreceu 70 quilos, porque tinha obesidade mórbida. Ele pesou 170 quilos. Hoje ele pesa 90. Com disciplina. Ah, mas todos os autistas é diferente. O meu filho... Opa, já tentou? Eu conheço autistas há 40 anos. E conheço mães e pais que preferem ser permissiosos, permitir que o filho faça, porque tadinho, ele é doente. O meu filho não é tadinho. O foco dele é futebol. O foco dele é futebol. Então, você não pode excluir, você tem que incluí-lo no mundo. Então, eu sou dona da minha vida, ele é dono da vida dele. Ah, por quê? Não tem problema não. Então, escola ainda é difícil muito a inclusão. Eu sinto hoje ainda muita dificuldade dos pais na questão de inclusão. Mas a culpa não é da escola. Eu nunca briguei com ninguém por causa do meu filho. Eu já tive amigos que viraram e falaram assim, olha, não brinca com aquele menino não, ele é doente. E eu escutei. Doeu? Doeu. Mas eu silenciei. Por quê? Porque eu queria ser protagonista da minha vida. Esperei passar o meu momento, porque a hora que dói, se você for conversar, você perde o controle. Então, esperei passar o momento, chamei a pessoa e falei, olha, o que ele tem não pega. Ele tem isso, isso e isso. Seu filho pode ajudá-lo? Brincando com ele? Criei grandes amigos através dele. Criei amigos de filhos que ele segurou no fundo da piscina e a gente teve que pular lá para socorrer a pessoa. Criei amigos que ele discutiu. Criei amigos que discutiram com ele. Porque eu quero ser dono da minha vida. Não quero ser inimigo de ninguém. Meu filho vai ser aceito do jeito que ele é. É aceito por mim e vai ser aceito pela sociedade. Porque eu não tiro ele da sociedade. Eu coloco ele na sociedade. E é isso que nós temos que aprender. Então, gente, a função dos pais é de construir uma ponte entre as dificuldades do seu filho e a vida. É preferível que ele aprenda enquanto estar com o nosso lado do que deixar que a vida o ensine de uma forma sofrida, doída, amarga. Então, deixe que o seu filho passe pela vida. Algum dia, os seus pais tiveram condições de evitar a dor suas? Não. Vocês não continuam aqui? Eles também vão passar por dores. Eles também vão passar por dificuldades. Mas nós estamos ao lado deles. E criar eles de forma que, na sua ausência, ele continue feliz.
Se você perguntar para ele assim, se a sua mãe morrer, o que você vai... Aonde você vai ficar? Ele fala, com a minha irmã. Simples, com a minha irmã. Porque a morte é uma realidade para ele. Porque eu fiz com que a morte fosse uma realidade. Faz parte. Ele fala, vou ficar com minha irmã. Quem vai cuidar de você? Minha irmã e meu irmão. Nunca meus filhos deixaram de receber alguém na minha casa porque o irmão é autista. Porque o irmão fazia coisa errada, porque o irmão... Não. Então, é essa postura que a gente tem que tomar. Eu não gosto da palestra falando da minha vida. Mas, nesse caso, não tem outra saída. Eu não sou especialista. Eu falo do que eu vivi. Apenas. E uma coisa eu aprendi com Cristo. Só o amor consegue que a gente supere essas dificuldades. Por isso eu falo com vocês. Se você não pode curar seu filho, se você não pode curar a criança autista, porque não se iluda, porque autismo não tem cura, tem tratamento. Diabetes tem cura? Diabetes infantil? Não, tem tratamento. Então, autismo tem tratamento. Síndrome de Down tem cura? Não, tem tratamento. Minimizar a problemática que aquela síndrome traz. Mas, se você não pode curar, ame profundamente, de todo o coração. Eu me emociono, sabe? Porque eu descobri que ele é o grande amor da minha vida. Não que eu tenha me colocado todas as minhas perspectivas minhas nele. Não. Porque eu tenho certeza, se ele está nesse lugar, foi porque um dia eu compartilhei o erro com ele. E eu sou pior do que ele. E eu quero ajudá-lo. Eu quero que ele saia dessa vida mais feliz, mais íntegro, com a consciência mais aliviada do que quando ele chegou aqui. Se ele teve receio de enfrentar o mundo, eu vou estar com ele. Se deem por inteiro. Não importa o resto. A deficiência, gente, tem muito a nos ensinar. As dificuldades dos filhos têm muito a nos ensinar. Eu vejo amigas minhas que têm filhos hoje, porque passa por períodos que você fala assim, olha o filho da sua amiga saindo, indo para a universidade, passando de ano, e o seu filho não. E dói, daí eles viram para você e falam assim, como é que pode, né? Aí, meu filho tá uma maravilha, eu morro de dó de você. Eu falava, não precisa ter dó de mim. Anos depois, ela com um problema seríssimo, com os filhos envolvidos em droga, e olhava para mim e falava, nossa, mas que inveja que eu tenho por você, seu filho não se envolve nisso. Pois é. Mas esse filho dela ensinou a ela muita coisa também. Ensinou que ela deveria ter sido mais amiga, que ela deveria ter sido mais próxima, que ela deveria ter conversado mais com ele, dialogado. O meu me ensinou que eu tenho que ser mais paciente na vida, mais tolerante, que eu tenho que aceitar mais as limitações minhas e deles, e da família, e dos irmãos. Foi isso que eu aprendi com ele. Eu aprendi a aceitar como as pessoas estão. Daí eu descobri que isso era amor. Por isso que eu falo para vocês, ame. Porque isso é amor. Ele me ensinou muito. Não sou eu que dei para ele, não. Foi ele que deu para mim. Ele me deu uma segurança. Ele me ajudou a superar os meus medos.
Coisa que antigamente eu falava assim, não vou conseguir. Hoje eu tenho certeza que eu consigo. Porque ele me ensinou que é possível. Se ele venceu dentro das limitações dele, eu também tenho que vencer. Eu tenho menos limitações do que ele. Então, gente, eu queria saber, alguém tem alguma pergunta, alguma coisa que queira saber? Pode ser até pessoal minha, dentro dessa área, ou mesmo sobre outra coisa, eu estou aqui à disposição para poder responder. Aqui tem algum pai que tem filho autista? Não, né? Mas nós temos hoje pessoas que trabalham na casa. E temos pessoas que um dia vão encontrar com um autista. E com vídeos para as festividades. Tratem eles como qualquer outra criança. Eu falo criança porque o meu, com as limitações dele, ele tem 43 anos. Mas ele é uma criança grande. Ele é... Exatamente. Mas eles são muito determinados, né? São muito determinados. Eu tenho uma gratidão, ele me ensinou a ter gratidão também. Eu tenho uma gratidão muito grande pelos professores que passaram pela vida dele. Tenho uma gratidão muito grande pelos círculos que ele frequenta, que o acolheram. Ele já jogou futebol durante muito tempo, né? Ele sempre era o 12º jogador, tudo bem, mas ele jogou futebol. Ele vai na academia, tem uma gratidão muito grande pelo Tiago, que ele já está lá, já tem 10 anos, nessa academia. Tem uma gratidão muito grande pela vida, que me permitiu ser mãe dele. E me deu mais 2 outros filhos que me ensinaram também muitas coisas. Mas não tantas quanto ele. Então, se vocês tiverem algum sobrinho, algum parente que tenha qualquer limitação, não superprotejam. Não façam isso com eles. Mas ame-os. Dê limite. Dê evangelho. A evangelização é muito importante. Dê apoio. E converse com eles. Deixem que eles se sintam amados. Às vezes às vezes a gente tem algum parente que tem alguma problemática, né? Ele chega numa festa, a gente tá lá divertindo, então ninguém olha para ele. Senta do lado dele, conversa com ele. Isso é importante. Você vai estar sendo caridosa. A gente vai estar colocando em prática o que Jesus nos mostrou, tratar as pessoas com igualdade, com carinho, com afetividade. Bem, gente, é isso, eu não vou me delongar muito, ainda faltam 5 minutos, mas eu acredito que eu falei tudo que eu poderia estar mostrando para vocês, né? E desejo a todos uma boa noite, muita paz, e que vocês sejam envolvidos realmente no amor que a gente encontra nessa casa. Gostaria de agradecer muito à casa também, pelo acolhimento que sempre dão a mim quando eu venho aqui, tá? E espero que algum dia vocês possam me visitar também. Eu sou presidente do Centro Espírita Casa Maria de Nazaré, e vai ser uma honra se algum dia vocês nos derem o prazer da visita, tá? Fiquem com Deus.